Olá, graça e paz, muito obrigado por esta carona abençoada que você está me dando mais uma vez. Este que vos fala é o seu amigo e companheiro, pastor e psicólogo, Wallace Nakayama. Hoje eu quero trazer um estudo de suma importância para você que tem família e principalmente para você que tem filhos na adolescência. Eu quero falar hoje sobre o desenvolvimento adolescente. É uma fase extremamente dificílima de lidar com ela. E eu abordei alguns tópicos para você poder entender um pouquinho mais sobre essa fase da adolescência. Veja bem, o primeiro tópico é uma fase extremamente difícil. Segundo, é um período de transição. Está entendendo? Esse garotão, essa meninona que está te aborrecendo, está te dando trabalho dentro da sua casa, não briga com ela não. Não brigue com ele não. Tenha paciência, porque essa fase é uma fase passageira e é um período de transição. Em terceiro lugar, é a fase da puberdade. O que é isso? Puberdade é o período de amadurecimento sexual que transforma uma criança em adulto. Na mesma hora que ela vive um período como criança, vivendo e desfrutando de uma mentalidade de criança, agora ela está na fase da puberdade. Ela está em um período de transição. Ela está se conhecendo agora um pouquinho mais quem verdadeiramente ela é. E em quarto lugar, eu quero mencionar sobre o período da menarca. O que é isso? Período da menarca. Talvez você, mulher, nunca ouviu falar sobre menarca. E a menarca é o primeiro período menstrual que ocorre relativamente no final da puberdade. Está entendendo? Então é tudo uma transição. É tudo um momento que você está vivendo. Então eu quero segurar contigo em suas mãos, fortalecer você com o sangue de Jesus, para que você venha entender que o que você está vivendo hoje não pode ser comparado com aquilo que Deus vai fazer com que você venha viver no seu futuro. Em quinto lugar, vou falar sobre o amadurecimento precoce na adolescência. Isso acontece inúmeras e inúmeras vezes. E antes de eu entrar aqui em alguns argumentos, como eu fui criado na roça, eu posso falar com muita propriedade. O pai matutão, nascido e criado na roça, ele entende que os seus filhos já na faixa etária de 9 aos 12 anos, ele obrigatoriamente deve trabalhar como um adulto. Veja bem, o camarada pega uma rua para poder capinar. O pai pega uma rua para capinar. Ele quer que o filho também pegue uma rua e que os dois chegam ao mesmo tempo. O que está acontecendo na vida desse pai que não tem conhecimento de causa? Ele está tirando a liberdade e está rompendo um ciclo que é necessário passar por ela. Veja bem, criança é criança, adolescente é adolescente, jovem é jovem e adulto é adulto. Está me entendendo? Muitas pessoas querem fazer de uma criança como se ela fosse já uma adolescente. Outros querem que o adolescente tenha a responsabilidade de um adulto. E na verdade chama-se step by step, degrau por degrau.
E você não pode roubar isso do seu filho, você não pode roubar isso da sua filha. Então veja bem, o desenvolvimento adolescente, o que é isso? A adolescência se refere a um período de transição. Tudo que é período significa que vai passar, está entendendo? Não é duradouro, da infância à maturidade. Então essa fase é doentio, difícil, que você dia após dia tem convivido e tem tentado arrumar jeitos para poder resolver os problemas que têm ocorrido dentro da sua família com o seu adolescente, na escola, está entendendo? Ou dentro de casa. Então, é um período de transição de infância à maturidade. Ele se estende dos 12 anos aos 20 anos de idade. Então você tem que entender que esse processo agora, eu estou com um adolescente dentro de casa, com 12 anos de idade, mas será um período de transição até os 20 anos de idade, para você verdadeiramente ver que o tempo está passando e que ele agora, a mentalidade dele está acompanhando o tempo e o raciocínio, com que vai fazer com que agora ele entenda que ele não fala mais uma linguagem de adolescente e que agora ele é um adulto e ele tem responsabilidades de adulto e não mais de adolescente. Veja bem, quando o crescimento físico está quase concluído, durante esse período, o jovem torna-se sexualmente maduro e estabelece uma identidade como um indivíduo separado da família. Então, o adolescente já com 12 anos de idade, ele é dependente 100% do pai e da mãe. Está entendendo? Não adianta você ficar brigando com o seu filho, brigando com a sua filha, dizendo, olha, você tem que trabalhar, eu não vou te sustentar. Na minha época, quando eu tinha 12 anos de idade, eu trabalhava, eu já sustentava uma casa. Nós estamos vivendo em um tempo em que tudo é diferente. Você não pode acarretar um passado de 20, 30 anos atrás que você viveu, trazendo para o presente hoje e querendo que o adolescente de hoje, do século 21, seja um adolescente de 30 anos atrás. Então você tem que respeitar os limites na vida do teu filho, na vida da tua filha. Porque quando ele chegar à faixa etária dos 18 ao 20 anos, ele vai entender que ele deve ter uma responsabilidade e deve se portar como um adulto. Então esse tempo na sua vida vai chegar dentro da sua casa. É necessário você fazer como Davi. Espera com paciência no Senhor. Não faça como ele no momento do desespero. Apressa-te, Senhor. Calma. Essa fase é maravilhosa. Por que maravilhosa? É uma fase onde você está entendendo dia após dia a necessidade que o teu filho e a tua filha que eles necessitam. Então veja bem, e vai chegar dentro desse período o desenvolvimento sexual, aonde ela vai se descobrindo dia após dia que agora já não é mais uma criança. Está entendendo? É o tempo da puberdade, é o período de amadurecimento sexual que transforma uma criança em um adulto, biologicamente agora maduro e capaz de reprodução sexual. Entendeu? Ocorre em um período de 3 ou 4 anos. Ele começa um período de crescimento físico bem acelerado. Aí você começa a ver que está havendo uma mudança. Está acontecendo algo estranho dentro de casa.
Meu filho agora, ele desenvolveu, ele cresceu, a voz engrossou, a mocinha agora está se comportando como um adulto dentro de casa, porque o desenvolvimento sexual chegou na vida dele e agora ele está desfrutando da puberdade, o período de amadurecimento sexual na vida dele. Ele começa com um período de crescimento físico bem acelerado, está entendendo? O chamado esforço de crescimento adolescente, acompanhado pelo desenvolvimento gradual dos órgãos reprodutores ou de características sexuais secundárias na vida dele. Está entendendo? Então é um desenvolvimento na vida da moça, das mamas, entendeu? Ela agora já se sente envergonhada já com a família, porque a maminha já está agora crescendo e ela entende que ela não deve se comportar como uma criança. E a primeira coisa que a adolescente aos 12 anos de idade, quando vê que as suas maminhas estão crescendo, ela já chega para a mãe e fala: mamãe, eu quero ser agora como as amigas mais velhas. Compra para mim, por favor, um sutiã. Está me entendendo? Eu quero usar uma linguagem bem figurativa para você entender aonde eu quero chegar. E na vida do rapazinho que está nessa fase de puberdade, ele começa a nascer pelinhos. Está entendendo? Ele começa agora a ter o cavanhaque dele, agora os cabelos estão ficando pretos. E a primeira coisa que ele quer fazer é o quê? Ele quer rapar e ele quer chegar no colégio e mostrar que ele é rapazinho, que ele está no período da formação dele. Ele está deixando a adolescência, a criancice e agora está se tornando um adulto. Está entendendo? Então, esse período que você está vivendo hoje não é um período que vai desestruturar a sua família, mas é um período que vai te fortalecer. Escuta isso, é um período que vai te fortalecer e que vai fazer com que você se aproxime mais e mais de Deus e entenda o processo de transição que o teu filho e que a tua filha, que eles estão vivendo. Está me entendendo? Aí agora nós entramos em um outro tópico. Qual que é? A menarca. O que é isso? É o primeiro período menstrual ocorrido relativamente no final da puberdade. Mais uma vez, para você não esquecer o que é puberdade. É o período de amadurecimento sexual que transforma uma criança em adulto. Então agora nós estamos no período da menarca, que é o período da menstruação. Está entendendo? Cerca de 18 meses depois que o esforço de crescimento atinge o seu pico, veja bem, os primeiros períodos tendem a ser irregulares e a ovulação, ou seja, liberação do óvulo maduro, só começa quando? Aproximadamente 1 ano após a menarca, após o primeiro período menstrual. Então veja bem, a primeira ejaculação que acontece na vida do menino geralmente ocorre cerca de 2 anos após o início do esforço do crescimento. Entendeu? Para você entender que as coisas, elas estão florescendo dentro da sua casa, na vida dos seus adolescentes, dia após dia. O primeiro fluido seminal não contém esperma, é simplesmente um líquido. Eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu passei por essa fase de transição de criança para adolescente, de adolescente para jovem. Está entendendo? O número e a fertilidade aumenta gradativamente. Deixa eu dizer algo para você neste momento.
gradativamente as coisas vão acontecer na sua casa. Gradativamente você verá a transformação dentro dos seus adolescentes. Entendeu? Existe uma ampla variação na idade em que a puberdade começa e no ritmo em que progride. Algumas meninas, veja bem para as meninas, algumas meninas têm a mesma menarca antes dos 11 anos de idade. Entendeu? Ou seja, a primeira menstruação em alguns casos, em algumas meninas, ocorre antes dos 11 anos de idade. Entendeu? Outras apenas aos 17 anos. Então você vê que de adolescente para adolescente existe um período. Entendeu? A média é que ela ocorra aos 12 anos de idade. Em média, os meninos, eles experimentam o esforço de crescimento e amadurecem 2 anos depois que as meninas. Está entendendo? Então, enquanto a moça, a jovem que tem 12, ou 11, 12, 13 anos, ela está entrando no período menarca, que está tendo a sua primeira menstruação aos 11, aos 12, aos 13 anos de idade, nós, os homens, na faixa etária, na condição de adolescentes, isso só vai acontecer na vida dele depois de, no mínimo, 2 anos acima da faixa etária das meninas. Está entendendo? Então, por favor, não entre em desespero. Mas meu filho já tem 12, 13 anos e ainda vive como criança, caminha como criança. Vai chegar o tempo dele e o próprio Deus vai se incumbir de trabalhar na mente dele e mostrar que agora ele não é mais uma criança. Entendeu? Eles começam a ejacular, os meninos, o sêmen com esperma vivo entre 12 e 16 anos. Isso é bem científico e bem verdadeiro. Aí o adolescente agora deixa de ser adolescente a partir desse momento. A média, na verdade, é de 14 anos e meio, 15 anos de idade. A ampla variação na linha do tempo da puberdade é extraordinariamente aparente nas classes de adolescentes. Entendeu? Algumas meninas parecem mulheres maduras, com mamas desenvolvidas, com quadris bem arredondados. Está entendendo? Então, algumas meninas dentro da sua casa, sendo os seus filhos, você vai perceber que há uma diferença. Você tem 4 filhas, você vai perceber que há uma diferença entre as 4. Uma, ela começou a sua primeira menstruação aos 11 anos de idade. A outra, com 17 anos de idade. Está entendendo? Então, de adolescente para adolescente, há uma grande diferença. Então você vê, outras ainda têm o tamanho e a forma de criança. Está com 15 anos de idade, mas parece uma criança. Então eu estou trazendo algo científico para você entender verdadeiramente o que representa a fase jovial na vida dos adolescentes. Entendeu? Então veja bem, alguns dos meninos parecem adolescentes e outros ainda parecem ter 9 ou 10 anos de idade. Eles têm 15, 16, 17 anos, mas ainda não foi desenvolvido o seu corpo físico. E eles parecem como se fosse uma criança raquítica, está entendendo? De 9 a 10 anos de idade. Então veja bem, quais os efeitos psicológicos da puberdade? Porque
tem efeitos dentro disso. Nós não iremos tratar simplesmente a questão científica, mas nós queremos trazer na íntegra a fase da adolescência, como ela deve ser vivida. Entendeu? Veja bem, a sabedoria convencional defende que a adolescência é um período de, olha só, de turbulência, de estresse, caracterizada por oscilações no humor, confusão interna e rebelião. Então, essa fase, senhora, senhor que está me ouvindo neste momento, que a professora manda te chamar lá na escola, porque o teu filho, a tua filha, na fase da adolescência, está causando uma turbulência. É um Jonas dentro do colégio. E você coloca a mão na cabeça e fala: o que eu fiz, meu Deus, para merecer esse castigo? Na verdade, você não fez absolutamente nada. É a fase, é o processo, é o período que este adolescente, que esta adolescente está vivendo. E qual que é o período? É o período da turbulência. Adolescente anda estressado. Você já viu adolescente fazendo pirraça? Ah, mas poxa, a menina já está com o corpo já desenvolvido, já teve a primeira menstruação. Meu Deus, o meu filho já está de barba. Mas eles continuam trazendo turbulências, estresses, está entendendo? E caracterizada por oscilações. O que é oscilações? Hoje o menino está bacaninha, sorrindo, alegremente, cantando. No outro dia, ele está com a cara emburrada, parecendo que comeu 1 quilo de sal. Aí você é mãe, é pai que convive com ele, aí não consegue compreendê-lo, Aí o que você faz? Quer humilhar, quer chamar atenção. E na verdade é uma fase oscilante que ele está vivendo. É a falta de humor que ele está vivendo por causa do período de transição que ele está vivendo internamente consigo. Aí nós esquecemos que nós já fomos adolescentes um dia. Ou fasezinha chata. Nada está de acordo com as nossas necessidades. Nada. A professora falou alto, é motivo para nós nos estressar. Está entendendo? O pai disse: você não vai ao cinema. A mãe disse: hoje você não vai sair. Aí às vezes o que acontece? O filho se estressa ao ponto de causar uma turbulência dentro de casa. Aí a casa, vou fazer uma comparação, torna-se igual o navio que Jonas estava dentro dele. Aí começa, balança de um lado, balança de outro. E se a gente não tiver estrutura, você acaba jogando seu filho no mundo das drogas, no mundo da prostituição. Por favor, tenha paciência com o teu filho. A Bíblia diz: pais, ensina o caminho que devais andar os vossos filhos na lei do Senhor, para que mais tarde ele não venha se desviar. Agora uma pergunta: você tem tido tempo para os seus filhos? Você tem separado um poucochinho de tempo para poder compartilhar com o seu filho? Eu tenho convivido com pessoas e recentemente eu estive com uma família que eles tinham tempo suficiente para o trabalho deles. Eles tinham tempo suficiente para desfrutar daquilo que o poder aquisitivo oferecia a eles. Mas eles não tinham tempo para os seus filhos. É aí que mora o grande perigo. Está entendendo? Você deixa o seu filho o dia inteiro
à mercê da escola. Você deixa o seu filho um fim de semana, o dia inteiro, ficar no computador. E ele agora está à mercê do computador. Está entendendo? Enquanto você não tem diálogo para poder compartilhar com esse adolescente, com o seu filho, lá fora o mundo tem. E a linguagem do mundo é uma linguagem figurativa com a intuição de conduzir o seu filho, de conduzir a sua filha a este mundo vil, a este mundo mau. Então, é necessário nós revermos todos os valores dentro da nossa casa. Veja bem, a maioria das pesquisas modernas não apoiam essa visão. Muitos adolescentes realmente experimentam comportamentos preocupantes. Poxa, mas o meu filho é filho de pastor. Poxa, o meu filho é filho de evangelista. A minha filha toca na igreja. O meu casal de adolescente, eles todos os domingos estão aprendendo a Bíblia. Mas por causa da fase, eles têm que estudarem, ok? Concorda comigo? Eles têm que estar no colégio. Aí o que acontece? Eles passam a nos preocupar, trazer preocupações dentro de nós. Porque às vezes nós, por usarmos o pseudo do cristianismo, da espiritualidade, aí nós deixamos de falar sobre sexologia, nós deixamos de ensinar os nossos filhos sobre drogas, sobre comportamentos vividos no dia a dia. Aí o que nós estamos fazendo? Nós estamos deixando que a professora, o professor ensine os nossos filhos. E ninguém melhor do que nós para educar os nossos filhos. Entendeu? Então, essa fase nós precisamos ter muitos cuidados. Veja bem, muitos adolescentes experimentam, isso é uma pesquisa, experimentam o álcool no ensino secundário. Entendeu? O amigo fala assim: olha, rapaz, bebe um pouquinho aqui e, mas a minha mãe vai sentir o cheiro. Não, bebe um pouquinho e eu vou te dar 1 quilo de bala house e você vai chupar e ninguém vai perceber. Está entendendo? Então ele é ludibriado por aquelas palavras de cara, provando, verdade. Realmente, eu provei hoje, meu pai me abraçou, minha mãe me deu um abraço e ninguém percebeu nada. Então, a pesquisa que foi feita, que inúmeros adolescentes já experimentaram o álcool no ensino secundário ou fazem algo contra a lei. Veja bem, mas a maioria não desenvolve problema com alcoolismo e nem carreiras criminosas. Graças a Deus por isso. Por quê? Porque ainda existe um povo seleto, escolhido e nomeado para ser um povo eleito na presença de Deus. Entendeu? E quem vai decidir o futuro deste adolescente é você próprio, é você dentro de casa. Está entendendo? Se você só profere palavras negativas, o teu filho, a tua filha, vai se alimentar todos os dias com palavras negativas. Se você alimenta os seus filhos, os seus adolescentes com palavras positivas, o futuro dele será positivo. Entendeu? Então veja bem, além de tudo isso, os adolescentes que mostram problemas comportamentais ou emocionais graves tendem a ter um histórico de problemas semelhantes durante a infância. Lembra que o teu filho te deu muito problema na infância, aí ele teve altos e baixos na vida dele, ele deu uma melhorada, mas se você não tratar
de tudo aquilo que ele viveu no passado, a mente dele pode viver escravizada em um passado que ele viveu, e a adolescência dele agora pode ser prejudicada. Então, pais, é necessário sentarmos com os nossos filhos e, mais uma vez, rever e buscar todos os valores que foram perdidos dentro de casa. Entendeu? Então, veja bem, da mesma forma, a maioria dos adolescentes gravemente deprimidos sofreu de ansiedade e outros tipos de angústias psicológicas na infância. Pessoal, veja bem, se tem uma coisa pior do que a ansiedade, eu não conheço, ao ponto de, creio que é Provérbios 12:25, dizer: a ansiedade no coração do homem o abate. A pior coisa neste mundo é viver ansioso, está entendendo? Por alguma coisa. E às vezes muitas crianças sofreram esta ansiedade. Criança que não teve um lar abençoado, de ter a condição de ser suprida todas as suas necessidades, vivia no anseio de brincar com as outras crianças, aí cresceu com todos aqueles anseios em sua mente. Aí o que acontece? Aí agora ele passa a oscilar. O seu pensamento agora está lá há 10 anos atrás e ao mesmo tempo na sua idade de 15, de 14, de 13 anos. Então ele começa agora a titubear entre dois pensamentos, e isso é prejudicial à saúde dele. Isso acaba trazendo um ferimento gravíssimo na alma. Então é necessário nós fazermos alguma coisa em prol deste adolescente e em prol desta adolescente, ajudando a ele, está entendendo? A compreender ele, a compreender ela um pouquinho mais. Veja bem, parte do aumento dos problemas na adolescência pode ser ligado diretamente às mudanças hormonais da puberdade. Então, quando o adolescente ainda na fase de criança, ele está entrando no período puberdade, que ele está descobrindo, vamos dizer assim, quando eu descobri que eu estava virando rapaz, foi uma alegria imensa na minha vida, mas trouxe muitos problemas. Por que trouxe problemas? Porque agora, aos 12 anos de idade na minha vida, eu achava que eu era homem já suficiente e que meu pai de maneira alguma poderia agora me dar uma surra. Está entendendo? Foi ao ponto que eu levei uma das piores, que eu nunca vou esquecer dela. Entendeu? Então, essa fase, esse período de puberdade que a adolescente, que o adolescente agora está entrando na fase chamada da formação, virando mocinha, e o rapaz virando rapazinho, o que acontece? Isso pode trazer um perigo muito grande. E qual que é o perigo? Ela achar que ela agora é mulher suficiente para dar continuidade à sua vida sozinha. É um perigo para o adolescente, estudante, achar que agora eu sou homem, eu sou dono do meu nariz, entendeu? Porém, muitos são relacionados aos efeitos pessoais e sociais das mudanças físicas. E mais importante, a linha do tempo dessas mudanças. Entendeu? O amadurecimento precoce ou tardio, um ano antes ou um ano depois da média, afeta a satisfação do adolescente com a sua aparência e a sua imagem, está entendendo? Corporal. Então isso acaba trazendo também uma tristeza. Não é aquela adolescente que você olha para ela, aquela menina,
11 aninhos de idade, mas ela já tem você olha assim, o porte físico dela, parece que ela tem 18. Ela não se sente bem quando você pergunta, você deve ter uns 17, 18 anos. Ela fala, não, eu tenho 12 anos. Ela se sente mal, tá entendendo? Ela bota a culpa agora, talvez até em Deus, fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Por que o Senhor permitiu que a puberdade chegasse antes do tempo? Tá entendendo? Então, por favor, nós precisamos ser um pouco mais pacientes com os nossos adolescentes e ajudar eles, entendeu? Aquele jovem, você olha para ele, aquele rosto lotado de espinha, cravo, está parecendo um vulcão em erupção. Você olha para ele e pensa, pô, camaradinho, já tirou sua carteira de habilitação? Já tirou sua driving license? Aí o camarada fala assim, que é isso? Que é isso? Carteira de habilitação. Carteira de habilitação? Para que é isso? Para você poder dirigir. Eu posso? Não, espera um pouquinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 11 anos, 12 anos, mas o porte físico dele está aparentando que ele tem 18 anos. Então, automaticamente, invade dentro do coração dele um complexo de inferioridade. Então, isso começa a corroer a alma dele. Então, o que tem que ser feito? Mamãe, papai, você precisa ajudar este jovem. Você precisa ser o auxiliador dele e dela neste momento sombrio da vida deles. Entendeu? Então, veja bem, o amadurecimento precoce ou tardio, um ano antes ou depois da média, afeta a satisfação do adolescente com a sua aparência e imagem corporal. Em geral, meninos de 12 e 13 anos que atingiram a puberdade relatam um humor positivo com mais frequência que os amigos pré-puberes e tende a estar, tá entendendo? E tende a estar mais satisfeito com o peso e a aparência em geral que os meninos que amadurecem mais tarde, entendeu? Então tudo isso reflete a importância da força e a capacidade física superior para os homens da nossa sociedade. Porém, os meninos que amadurecem cedo tendem a ter menos autocontrole e estabilidade emocional que os amadurecimento tardio. Então, essa criança que você tem dentro de casa, esse adolescente que ele acabou incorporando nele um corpo antes da idade, da faixa etária de idade que nós conhecemos no nosso dia a dia, então isso aí acaba trazendo sérios problemas para ele. Quer ver um dos problemas? É dentro da sala de aula. O menino tem 11 anos de idade, mas agora está parecendo o Arnold Schwarzenegger, da época que ele ganhou como fisiculturismo, o homem mais forte e mais musculoso do mundo. Aí o cara olha para ele, tá o menino com 11 anos está na 6ª série, na 5ª série, e aquelas criancinhas pirralho junto com ele, que tem o corpo mais raquítico, e olha para ele e começa a fazer gracinhas com ele, chamando de bobão. E você repetiu de ano, olha o seu tamanho, você já tem barba. Então, tudo isso precisa ser colocado em pauta para nós podermos ajudar os nossos meninos, ajudar os nossos adolescentes. Está entendendo? Então, isso é de suma importância minha e sua, estender as mãos para ele e para ela e mostrar para ambos que eles não estão sós. Eles são mais propensos a fumar, a beber, a usar drogas,
a se prostituir e se envolver em problemas no seu dia a dia. Então essas pessoas são vulneráveis a estas coisas que eu acabei de mencionar, como fumar, beber, usar drogas, porque a sociedade em si, o colégio onde eles vivem, acaba excluindo eles, porque eles têm um comportamento de adulto, mas são adolescentes, está entendendo? Eles têm um corpo físico de um homem, mas ainda são crianças. E se nós não tivermos perseverança para poder lidar com os nossos jovens, os nossos adolescentes que estão dentro desse quadro obscuro, nós estamos conduzindo eles ao lamaçal do pecado. Está entendendo? Então veja bem, por outro lado, meninos que amadurecem tarde se preocupam menos consigo, mesmo aos 12 anos de idade, mas geralmente acaba sendo o grupo mais saudável aos 18 anos. Entendeu? Então, por favor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se algum desses problemas estiver acontecendo dentro do teu lar, e se você achar que, poxa, eu não posso fazer absolutamente nada, eu não estudei, eu não tive o privilégio que ele está tendo, como que eu vou ajudar? Se você não pode ajudar ele, se você não pode ajudar ela, procure alguém que possa estender as mãos para ele e para ela e ajudar a arrancar esse fardo pesado que vive dentro do coração, esse complexo de inferioridade. Veja bem, para as meninas, o amadurecimento precoce tem um efeito oposto na autoestima das meninas, comparada com as de amadurecimento tardio. E as de amadurecimento precoce tem mais, olha só o que elas têm. Aquelas meninas que com 11 anos de idade já estão no período da puberdade, já menstruaram, está entendendo? Já estão dizendo, mamãe, eu preciso que a senhora compre para mim absorvente, está entendendo? Então o que acontece? Elas estão agora à mercê e propícias à depressão, entendeu? E a depressão é a doença do século. A depressão não está, claro, ela não procura faixa etária de idade, mas principalmente através de pesquisa, nós vemos que a depressão tem tomado conta da adolescência nesses últimos dias. Porque adolescente não é de compartilhar aquilo que sente, aquilo que vive, aquilo que está ferido, machucado, não compartilha com ninguém. Então, o que acontece? Meu filho não compartilha nada comigo. A minha filha não fala absolutamente nada. Não fala contigo? Então procura perguntar a ela o que está acontecendo. Está entendendo? Porque, querendo ou não, ela confia em ti. Ela confia em você como mãe. Ele confia em você como pai. Então a primeira coisa para esse quadro de adolescentes que acaba-se tendo um amadurecimento precoce, a primeira coisa que acontece na vida deles chama-se a depressão. Depois, a ansiedade, está entendendo? A ansiedade toma conta. Aí uma criança, uma menina de 12 anos, agora já é formada, está vivendo como, está tendo, ela está vivendo agora como adulto, como uma mulher. Então ela está cheia de ansiedade. Talvez a ansiedade dela não seja ansiedade por um namoro, por um noivado, por um casamento, mas os hormônios dentro dela estão correndo perigo, juntamente com ela. Então é necessário o diálogo para poder você ajudar esse adolescente, esta adolescente.
Está entendendo? Então, a depressão toma conta, a ansiedade toma conta, a autoestima agora está baixíssima. Entendeu? E geralmente estão menos satisfeitos com o peso, com a aparência. Quantas pessoas que eu tenho visto nesses últimos dias, eles olham para eles, pessoas até adultas, olham no espelho e o complexo de inferioridade toma conta da vida deles. Então, como é que uma pessoa, um pai de família, está vivendo já esse quadro de complexo de inferioridade? Como que ele vai conseguir ajudar o filho? Como que ela vai conseguir ajudar a filha? Entendeu? Então veja bem, elas têm vergonha, porque se parecem mais com mulheres que as outras meninas. Mamãe, por favor, a sua filha teve um período precoce na vida dela, se amadureceu ainda na flor da juventude, por favor, ajude ela. Procura trazer palavra positiva. Minha filha, mesmo tendo 11, 12 anos de idade, minha filha, você está linda. Minha filha, eu tenho me surpreendido com você na escola. Então, procure, por favor, relacionar mais e mais com os filhos. Está entendendo? Com essas pendências que surgem dia após dia dentro de casa. E particularmente porque os padrões atuais de atração feminina enfatizam uma aparência magra, entendeu? Embora elas também adquiram mais popularidade, isso ocorre parcialmente, porque são vistas como sexualmente precoces, entendeu? Olha a visão desta geração pecaminosa para o seu filho dentro da sua casa. Então você precisa, em nome de Jesus, ajudá-lo, está entendendo? Porque eles precisam do teu apoio. Também é mais provável que elas tenham conflito com os pais, desistam da escola e tenham problemas emocionais e comportamentais. Entendeu? Então veja bem, com frequência os pais relatam muitas turbulências e muitos estresses em relação com os adolescentes. E aqui a pesquisa apoia os fatos acumulados. Quais são? As brigas e os conflitos entre os pais e os filhos aumentam na adolescência. A briga não começa na juventude. A briga com os pais e os filhos começa na adolescência. Está entendendo? E ocorre uma diminuição na proximidade entre eles. Então, automaticamente, quando começam a surgir as brigas, o filho se distancia do pai. O filho agora vai ficar engodado. O filho não quer saber de falar nada do que ele está sentindo para o pai e nem para a mãe. Porque a briga agora, o pai está tratando agora o filho como se ele fosse já dono do nariz dele. Uma criança de 12 anos de idade, o pai agora está colocando regras na vida dele como se ele fosse um adulto, ditaduras. A menina agora, porque a mãe entende e já presenciou que a filha agora já é moça, já é uma moça formada, a mãe agora está tratando ela como se fosse uma mulher, uma dona de casa. Aí começam os conflitos de filho e pai e filho. Aí sabe o que você está dizendo para o seu filho, para a sua filha? Se distancia de mim. Vai procurar autoajuda lá fora, vai procurar autoajuda no colégio. Vai procurar autoajuda aonde você quiser. Essa é a realidade. Veja bem, na maioria das famílias, no entanto, o período de conflitos elevados no começo da adolescência é seguido pelo estabelecimento de uma nova relação pais e filhos.
que é menos volátil e mais igualitária. Os pais que continuam sendo autoritários, afetuosos e oferecendo apoio, mas firmes e claros em relação às regras e à sua obediência. Tendem a ter filhos que passam pela adolescência com os problemas menos duradouros. Está entendendo? Então, o que eu quero deixar para sua enfatizado neste exato momento, para você que tem filhos na adolescência, tome muito cuidado com eles. Procure se aproximar mais e mais deles, porque eles só têm o teu apoio. E um aval da tua parte, pai, um aval da tua parte, mãe, pode mudar a história do seu filho e da tua filha. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, se o seu filho ou se a tua filha tem te trazido sérios problemas na adolescência, eu quero deixar um legado da parte de Deus para a sua vida. Não se desespere, porque Deus está no controle de todas as coisas. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E não se esqueça, pode ser impossível, mas Deus pode